Nesse vídeo eu quero te contar quais são os principais problemas que o Inter pode acabar enfrentando nessa partida contra o Palmeiras. O técnico Abel Ferreira é, sem dúvidas, um dos treinadores mais difíceis que o Roger vai enfrentar nessa temporada com o time do Inter. Mas, só antes de começar esse vídeo, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa as notificações, todas essas coisas vão ajudar o canal aqui a chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações e eu quero começar falando exatamente sobre essas situações. Porque o Palmeiras, por mais que tenha alguns desfalques, como por exemplo o zagueiro Murilo, que não está à disposição, o lateral direito Marcos Rocha, o lateral direito Mike e o meio atacante Rafael Veiga, que a gente considera que é o principal jogador desse time do Palmeiras, o Veiga, inclusive, tem um problema ainda no ombro e não deve estar à disposição para essa partida contra o Inter. Mas se a gente for olhar, por exemplo, o Palmeiras que foi a campo contra o Corinthians, mesmo com todos esses desfalques, foi um time que ganhou de forma natural do Corinthians por 2-0, poderia ter sido até 3 se não fosse o gol anulado do Vitor Roque. E eles usaram um sistema diferente de jogo, um sistema com 3 zagueiros, uma linha de 5 quando não tem a bola. E a principal questão que o Inter vai enfrentar no estádio de Beira-Rio é porque o Inter vai ter muita dificuldade de chegar na área do Everton, porque é um time que vai congestionar muitos jogadores pelo centro. Além dos 3 defensores, eles têm mais 2 volantes, que é o Emiliano Martinez e o Richard Rios. Jogadores com muita qualidade com a bola, mas também jogadores que têm um poder de marcação muito interessante. Além disso, o Inter vai ter um outro problema que é muito presente. Porque quando eles têm a bola, eles colocam 2 jogadores de muita qualidade pelo seu lado direito, lado esquerdo do Inter, que é o Bernabé e possivelmente o Wesley. Eles colocam por ali sempre o Felipe Anderson mais o Estevão. E são jogadores que a gente não precisa nem dizer a qualidade que eles têm em campo. E isso, obviamente, vai trazer muita dificuldade, principalmente do Bernabé. E vai exigir que o Wesley tenha que voltar diversas vezes para marcar. O Wesley vai ter um papel defensivo nessa partida muito importante. Porque se ele não ajudar o Bernabé, o Inter vai ter muitas dificuldades de enfrentar este Palmeiras. Além disso, além desses problemas, a gente nem precisa dizer do material humano que o Abel Ferreira tem à sua disposição. Como, por exemplo, no banco de reservas, eles têm o Paulinho, que é um jogador que foi o principal jogador do Atlético Mineiro no ano passado. Eles têm o Maurício, ex-jogador do Inter, que eles compraram por 15 milhões de dólares. A gente lembra muito bem dessa situação. Eles têm o menino da base, que é o Luigi, que foi aquele que, inclusive, que é muito bom jogador, mas que foi o que sofreu racismo naquela partida da Libertadores Sub-20. Eles têm o Augustin Jai, eles têm a tendência que eles possam ter também o Aníbal Moreno no banco, que é um primeiro volante também de muita marcação, muito interessante. Então é um time que tem um material humano muito interessante. Agora, a gente tem que falar também sobre o time do Inter, que a gente considera que daqui a pouco possa ter problemas. Como, por exemplo, a gente considera que daqui a pouco o grande problema que o Inter possa enfrentar, não ter o Carboneiro, que está fora com uma lesão na coxa de grau 1. O Vitor Gabriel está voltando, mas deve ficar no banco de reservas. A tendência é que ele só esteja realmente à disposição para a partida contra o Grêmio no final de semana. Então o Inter tem que repetir de novo a escalação por parte do Rogel. E a gente sabe que o Rogel é um jogador que a gente tem ainda algumas inseguranças. Pelo menos eu tenho muita insegurança quanto ao Rogel. Não sei você, deixa inclusive aqui nos comentários. Mas a tendência de escalação também que o Inter deve mandar a campo deve ter Antônio no gol, Brian Aguirre, Rogel, Vitão, Bernabé, Fernando Bruno Henrique, Alan Patrick, aí o Wesley, Bruno Tabata pelo lado direito, que a gente considera que é a grande novidade, e Ener Valencia na frente. Enquanto o Palmeiras deve ter o Everton no gol, aí uma linha de 3 com Gustavo Gomes, Mikael, que é um zagueiro que eles contrataram do futebol russo, e a presença do Bruno Fux, ex-zagueiro do Inter. Aí eles jogam com 2 alas, que pelo lado esquerdo é o Piquerez e pelo lado direito é o Felipe Anderson, que é um meia, mas está jogando como ala. 2 jogadores pelo centro, que é a presença do Richard Rios e também do Emiliano Martinez. E aí um pouco mais à frente tem Facundo Torres e Estevão como mais 2 jogadores de lado de campo, mas que transitam muito pelos 2 lados do campo. E na frente Vitor Roque. Esse deve ser o time que o Palmeiras deve mandar a campo para essa partida contra o Inter. Ou seja, tu percebeu que é uma equipe que tem muita qualidade. Não só pelo treinador Abel Ferreira, que disse que sem dúvidas vai estudar esse Inter. O Palmeiras vai tentar anular de maneira completa o Fernando e o Alan Patrick. Vão ser 2 figuras que certamente o Abel Ferreira vai preparar uma estratégia especial para enfrentar esses 2 jogadores. E as 2 equipes sabem que são jogos de 6 pontos. Porque se o Inter perde esse jogo para o Palmeiras abre 5 pontos no Campeonato Brasileiro. Não preciso nem dizer que daí vai ficar muito difícil para o Inter buscar lá na frente. Se
Além disso, o Inter ganha do Palmeiras, o Palmeiras sabe que daí o Palmeiras vai ficar atrás do Inter por um ponto, né? Ainda é uma situação bem diferente nesse início de Campeonato Brasileiro. A tabela do Inter tá muito mais difícil ainda que a do Palmeiras, mas nesse momento, se o Inter perder no estádio Beira-Rio, é uma catástrofe, é um mau resultado por completo, se a gente for considerar que é um time que tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa nos comentários a tua opinião e também deixa aqui, obviamente, nos comentários o teu palpite para esse jogo contra o Palmeiras, tá bom? Grande abraço, volto logo mais. Valeu, falou e foi!